A gente voltando aqui no Vasco, eu tô confiante aí que o Vasco possa ser campeão brasileiro desse ano. Pode parecer loucura, mas eu tô achando que o Vasco vai ser campeão brasileiro, simplesmente porque em 71 o Galo foi campeão, em 72 Palmeiras e 73 Palmeiras. Ano passado, o Palmeiras tinha 14 pontos de diferença por líder na 15ª rodada. E o Palmeiras foi campeão. O Vasco, na 15ª rodada, tinha 14 pontos de diferença para o líder do campeonato, que até então era o Botafogo. E hoje o Vasco encurtou, tá? Encurtou isso aí, se eu não me engano, para 13 pontos, 12 Tá pontos. 13 pontos. Tá com quanto? 13 13. pontos de diferença. Então, o Vasco Você, já. você acredita muito ainda que o Vasco vai disparar aí Ah. depois que o Coutinho estrear, Cara, olha o só. Paê, né, que a gente espera o Paê voltar a jogar, né? Que o Paê sumiu, e espera aí que com o Coutinho o Vasco desenvolva mais ainda. Você acredita que dá para brigar pelo título? Ah, com certeza. Olha só, o próximo jogo do Vasco. O Vasco vai enfrentar, sabe quem? O Atlético Mineiro. Todo mundo já Hum. sabe que o Atlético Mineiro ele tá numa decaída, né? Conseguiu aí ganhar do São Paulo, mas empatou com o Juventude. É um clube que está ali. O próprio Vasco passou o Atlético Mineiro. Para você ter uma ideia, o Atlético Mineiro estava disputando lá em cima e o Vasco naquela draga lá de baixo. O Vasco conseguiu pontuar muito mais porque não é por a ocasião, é porque o Vasco está sendo competente, está conseguindo fazer os jogos, fazendo os gols. O Adson está sendo bem importante para o Vasco. O próprio David, que não é lá essas grandes coisas, mas está sendo importante para o Vasco. Os laterais do Vasco, aquele rapaz, o lateral direito, o Paulo Henrique, está correndo. Cara, teve um momento ontem do jogo que ele não conseguia mais correr, porque ele é muito rápido. Ele teve que chamar uma falta, tá ligado? Porque o cara corre muito, ele correu, ficou cansado respirando, mas a gente dá o crédito para ele, porque é um cara que corre o campo todo. O Piton, não, nem se fala, o Piton, desde o Campeonato Carioca até agora, manteve a sua regularidade, jogando bem a maioria dos seus jogos, sempre sendo importante, né, dando aquelas assistências para o Verratti. O Verratti é aquele cara que incomoda toda a zaga, todo mundo fica preocupado, o cara que cabeceia. Ontem ele teve um bombardeio de cabeceada do Verratti no gol do Coisa, conseguiu aí perder um pênalti, cara. Era para ele ter marcado aquele gol, enfim, mas o Vasco saiu vitorioso, essa é que é a importância, e o Vasco vai enfrentar agora o Atlético Mineiro. Eu acho que o Vasco possa empatar lá, tá? Se empatar é um ótimo resultado para o Vasco da Gama. E se o Vasco ganhar, que não é um exagero, porque o ano passado o Vasco foi um elenco bem mais fraco do que o de hoje, jogando muito menos bola do que está jogando agora. O Vasco saiu de lá vitorioso, 2-1. É claro que o Atlético Mineiro sufocou pra caramba o Vasco, mas o goleiro Léo Jardim arrebentou, né? E é um goleiro que tá jogando bem. Tu viu a falta que o Coronado bateu, ele foi lá, pegou, e no mesmo lance, no mesmo jogo, mesmo lance parecido, o jogador do Vasco chutou, o goleiro do Corinthians não conseguiu pegar. Aí na próxima tabela, né, cara? No próximo jogo, na décima, encerrando o primeiro turno, o Vasco recebe o Cuiabá, mas parece que esse jogo vai ser adiado, tá? E o Vasco não vai jogar esse jogo aí em São Januário. Mas aí o Vasco vai ficar com um jogo a menos e sai para poder enfrentar o Grêmio fora de casa, tá? Eu creio que o Vasco possa sim vencer o Grêmio. Eu acho que o Vasco tem um bom time, tá jogando melhor que o Grêmio. Os jogadores do Vasco podem ganhar sim esse jogo contra o Grêmio. Essa é a minha expectativa, tá? É uma expectativa de realidade hoje no momento do Vasco. Não estou falando assim visando o Vasco do ano passado, porque o Vasco não ganharia. Agora, falando o Vasco que está embalado, o Vasco ganha. Se for para a gente colocar esse Vasco de hoje, do Rafael Paiva, ele tem reais capacidade de enfrentar aí qualquer clube do Brasil e bater de frente. Ele só não ganhou ele jogou bem contra o Bahia, perdeu para o Bahia, na verdade, porque ficou com um a menos. Mas ele estava fazendo frente com o Bahia, jogando fora de casa, e o Bahia é bem estruturado e o Vasco estava bem desfalcado. E o Vasco enfrenta o Red Bull Bragantino dentro de casa, onde eu acho que nessa aí o Vasco também leva. Ou seja, se você contar Atlético Mineiro, o Grêmio, na verdade são 3 jogos, né, que o Vasco vai fazer fora de casa, porque o Cuiabá o Vasco não foi adiado. O Vasco saiu, jogou fora com o Atlético Goianiense, sai fora para jogar com o Atlético Mineiro, aí o jogo que seria Cuiabá não vai ter e joga fora contra o Grêmio. 3 jogos praticamente fora de casa. Aí para depois no quarto jogo, que seria o quinto, né? Porque um foi adiado contra o Cuiabá. Aí o Vasco enfrenta o Red Bull Bragantino, seria aí dentro de casa também. Eu acho que o Vasco ganha. Então eu vou botar aqui Vasco. O Vasco contra o Atlético Mineiro, 3 pontos, vai 26 contra o Grêmio.
mais 3 pontos, o Vasco vai a 29, enquanto o Red Bull Bragantino, mais 3 pontos, o Vasco vai a 32. Não chega ali em cima, mas eu creio que o Vasco estaria ali entre o G6, tá? Eu acho que o Vasco estaria não, acho que também não está não, porque mesmo o Vasco ganhando muitos jogos ali, são 6 pontos que o Vasco tem que tirar, né? Para poder chegar no G6. E com esses jogos aí que você citou, o Vasco somaria mais 12, né? Então, teria que torcer ali para Fortaleza, Cruzeiro e Bahia perderem 2 ou 3 jogos para o Vasco tirar essa diferença, aí sim chegaria ali no G6. O Cruzeiro vai enfrentar o Botafogo. Já duelo complicado. Vamos botar aqui na 18ª. Primeiro o Cruzeiro pega o Palmeiras. Exatamente. Na 18ª, o Cruzeiro pega o Palmeiras. Aí a gente vai ter um confronto aqui. Aqui o Bahia ganha, com certeza. O Red Bull Bragantino enfrenta o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é o 8º. Provavelmente o Red Bull deve ganhar. O Fortaleza vai ganhar, não tem jeito. O Juventude deve ganhar do São Paulo, tá? O Juventude... não, vai jogando Mané Garrincha. Então quem ganha é o São Paulo. Então aqui o Vasco não consegue fazer muita coisa. Aí na 19ª rodada, o Cruzeiro enfrenta o Juventude, provavelmente ganha. São Paulo enfrenta o Botafogo, empata ou ganha, né? Aí o Flamengo ali enfrenta o Vitória, o Flamengo deve ganhar. O Fluminense enfrenta o Palmeiras deve ganhar. Aí o Bahia pega o Atlético Goianiense, o Bahia ganha. Cara, aqui vai ficar difícil mesmo. E essa rodada aqui o Vasco não joga. Vai ficar bem complicado, mas não custa nada sonhar, né? O que adianta? Não custa nada sonhar, eu acho. Dá para o Vasco encostar, né? Mesmo ficando aí um jogo a menos, que aí poderia abrir 9 pontos de diferença para o G6, né? Caso os times dali de cima vençam. E como o Vasco não vai jogar, abriria 9 pontos de diferença, né? Mas eu acho que o Vasco tem força para buscar isso aí e dá para chegar, cara. Dá para chegar ali numa pré-Libertadores, inclusive brigar ali pelo G4, né? Para conseguir uma vaguinha direta, porque eu acho que isso seria muito interessante também para o Vasco conseguir disputar Libertadores ano que vem, porque você bota aí a chegada do Coutinho, né, que já vai dar uma grande visibilidade para o Vasco, né, um grande jogador que ele é. E assim que ele chegar aí, o Vasco já conseguiu desempenhar um futebol melhor ainda após a estreia dele e conseguir uma vaga para Libertadores, já vai mudar muito mais o patamar do Vasco, né? Já vão passar a ver o Vasco com outros olhos, né? Que a gente vê aí todo início de campeonato é o Vasco sendo candidato a brigar para não cair, né? E, não condiz com o tamanho da equipe, né, cara? A gente não pode, num campeonato brasileiro, colocar como candidato a ser rebaixado o Vasco da Gama, não tem como isso. O Vasco, nos últimos anos, acabou aí sofrendo muito, né, com quedas seguidas, passou 2 anos, né, seguidos lá na Série B, não conseguiu subir, mas não condiz com o tamanho da equipe, né, cara? A gente sabe que o Vasco tem que estar lá em cima, brigando sempre na parte de cima da tabela, e eu acho que agora aí o Vasco tem uma nova história daqui para frente, né? É um novo caminho a ser seguido e vai mudar bastante isso aí. Então, seguindo uma vaga para a Libertadores, já muda mais o patamar, né, da equipe. Eu sempre prezo que aqui no Rio de Janeiro os times tinham que estar sempre disputando a Libertadores, né? Porque a gente vê aí o time paulista, sempre tem 3, 4 disputando, né? Desse ano agora que o Santos e o Corinthians não tá, porque vem mal aí nos últimos tempos, mas você sempre via ali, tá lá 3 times disputando a Libertadores, 3 times lá na competição sul-americana, beliscando títulos, e aqui no Rio de Janeiro a gente acaba tendo um pouco mais de fragilidade dos times, né? Esse ano lá temos 3 times na competição, que é o Flamengo, Fluminense e Botafogo, né? Já para o ano seguinte, poderemos ter aí só talvez o Flamengo e o Botafogo, né? Porque estão em cima, o Vasco está ali brigando para poder chegar também na Libertadores, o Fluminense só vai ter chance de disputar do ano que vem, provavelmente, se for campeão da mesma, né, nesse ano, se for campeão da Copa do Brasil, né? Então
a gente vê muita dificuldade de ter os quatro grandes na Libertadores. Eu acho que a última vez que aconteceu já faz um bom tempo, né, de ter os quatro grandes na competição. Então precisaria ter aí, né, esse time, né, para poder aumentar a força do futebol carioca, né? Uma ótima arrancada do Vasco da Gama também, né, cara? Ô, Diego, você acha que o Vasco vai longe em algum lugar desse momento desse Campeonato Brasileiro? Olha, eu acho que sim, né, cara? O Vasco conseguiu aí dar uma boa arrancada no campeonato. O Vasco agora está aí a 6 pontos, né, do G6. A gente tem ali no G6 equipes que, para mim, vem sempre aí dando uma brigada no campeonato, né? Temos o Cruzeiro, que está em sexto colocado, né? Que é uma equipe que evoluiu muito após a saída do Ronaldo. Temos o Fortaleza, que está em sétimo lugar, que sempre vem fazendo aí ótimos trabalhos. Peraí, que a televisão vem fazendo ótimos trabalhos. E temos o Bahia, né, em quinto lugar. Eu acho que o Vasco dá para buscar ali esse G6 aí. Tem muita coisa ainda pela frente. A próxima rodada para o Vasco, né, que é o Atlético Mineiro, fora de casa, vai ser uma rodada chave, né, para essa mudança aí de patamar do Vasco, né? O Vasco, nesses últimos jogos, o Vasco abriu 8 pontos da zona de rebaixamento para chegar a 6 atrás da zona da Libertadores. O Vasco mudou completamente seu patamar do campeonato, que era ali brigando para não cair, e agora briga aí, com certeza, pela vaga na pré-Libertadores. A realidade do Vasco da Gama já é outra, já no caso, né, cara? Sim. O técnico interino, né? Que eu acho que já passou da hora, como a gente já falou aqui, já passou da hora dele assumir o Vasco definitivamente. E ele mudou o estilo da equipe jogar, né, cara? Você via que com o último técnico aí, o Vasco só tomou porrada, né? Não conseguia desenvolver um bom futebol dentro de campo. E logo assim que o Rafael Paiva assumiu, a equipe já jogou completamente diferente, né? E agora, tanto que está aí, chega aí a 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Excelente trabalho aí do treinador. Cara, vou trazer uns números aqui para você ver a respeito do Rafael Paiva. Ele, ele é um famoso o exterminador de tabu aí do Vasco, né? Porque o Vasco estava 14 anos sem vencer do Corinthians e o Rafael Paiva foi lá e quebrou esse tabu. O Vasco também estava 14 anos sem vencer o Vitória no estádio do Rio de Janeiro, seja Maracanã, onde for. O Vasco não venceu o Vitória há 14 anos e o Rafael Paiva foi lá e ganhou. O Vasco ficou há 13 anos sem golear qualquer clube do G12. O Vasco foi lá e goleou o São Paulo com Rafael Paiva, logo após a demissão aí do Boina, né, que era o Pachecão. O Vasco ficou 12 anos aí, 12 anos sem ganhar 4 jogos consecutivos e o Rafael Paiva quebrou esse tabu ontem, né? O Vasco estava há 5 anos sem ganhar o Internacional lá no Beira-Rio e foi lá e ganhou. E há 3 anos o Vasco não chega na Copa do Brasil e o Rafael Paiva classificou o Vasco aí para a Copa do Brasil. Ou seja, vários tabus quebrados, né? Ele conseguiu quebrar em uma sequência tão curta de tempo da tanta coisa que o Vasco precisava. Há anos e anos que o Vasco não fazia um bom desempenho. Não é questão de bom desempenho, um desempenho que se espera do Vasco. Na verdade, seja essa. O que a gente espera do Vasco é isso. Não é essa draga que viveu aí há anos e anos e anos. E anos fazendo normalizar um clube tão gigante, normalizar como se agisse como um clube pequeno. Essa é a verdade. E o Rafael Paiva chegou com um ambiente totalmente diferente, onde que ele começa ali. Eu acho que o Rafael Paiva, eu acho que ele deve ser efetivado, como a gente já falou, mas o Pedrinho, que está no comando do Vasco, ele sabe muito bem o que faz. Ele sabe, talvez ele possa efetivar e o Rafael Paiva dar uma amenizada, ou talvez ele não efetivando agora, o Rafael Paiva cada vez mais quer mostrar de si para poder mostrar mais trabalho, e com isso o Pedrinho vê que é uma boa qualidade, mas eu acho que o Rafael Paiva ele merece sim coisas boas, já entregou já ao Vasco muitas coisas, né? Sobre quebrar vários tabus, isso aí já é
o suficiente aí para o Vasco seguir. Lembrando também, né, que o Vasco pegou uma draga também, que foi o Corinthians, né? Não quebrar o tabu em cima do Corinthians, que tá no que tá, é complicado. Mas agora eu acho que o Corinthians também começa a dar uma respirada com o Ramon Dias, já chegou ali, ganhou um jogo de virada, onde o Corinthians ganharia de virada. E